Bora, Carolzinha. Bom, pessoal, vou fazer as honras aqui no lugar do Santi, né? A gente estava até conversando aqui, Dante, Ju, Simone. É, que momento bizarro esse que a gente está vivendo, né? E o que a gente tem de sinalização de curto, de médio e até de longo prazo com relação a toda a mobilização social que a gente está vivendo e também individualmente, porque de fato, cada um de nós foi impactado num nível ou em outro nível, mas assim, não existe ninguém aqui que não tenha sido impactado em algum nível, né? E nesse grupo especificamente, a gente tem pessoas que, além de terem sido impactadas em algum nível, precisam lavar o rosto de manhã, sentar em algum lugar, que a gente não sabe qual, como é que tá a situação de cada um de vocês aí, mas sentar em algum lugar e dar conta de uma agenda que está relacionada à vida de muitas outras pessoas, com a pressão adicional de, dependendo de como está o contexto de cada negócio, com a pressão adicional desse negócio. Alguns provavelmente em fase de reconstrução, outros olhando sobrevivência, alguns pouco afetados, mas certamente na cadeia foi afetado e certamente algum colaborador em um nível ou outro está prejudicado na questão de produtividade e tudo mais. Pelo menos isso, assim, né? Eu imagino. Então, esse grupo especificamente está lidando com essa agenda que, na minha visão, é bem complexa, inédita, como eu digo, todo ineditismo ele traz aspectos que são importantes da gente olhar e acolher, né? Então, nesse encontro de hoje, a gente tem esse encontro e a gente vai fazer mais um encontro em julho, que aí sim presencialmente, tá? Esse encontro que a gente vai ter hoje, que seria o nosso último encontro, que já estava combinado com a Simone, ele é um encontro para falar de segurança psicológica. E não tem momento melhor, na minha visão, da gente falar sobre isso. A gente até pensou, putz, será que a gente segue? Não segue, né? Como será que está o momento das pessoas? Mas a gente entendeu que até pela envergadura do tema, pela qualidade do conteúdo da Simone e pelo momento que a gente está vivendo, possa ser um respiro, possa ser uma luz, assim, possa ser um momento de realmente a gente poder se reconectar aqui entre nós, sabendo que a gente está falando uma mesma língua e que o momento é um momento bem estranho, bem difícil, bem delicado, né? Bem único. Então, a gente decidiu manter, a Simone super conseguiu a agenda, enfim, para a gente poder realmente fazer esse momento, desse momento, um momento assim de acolhimento e que esse conteúdo também possa, na nossa visão, ajudá-los a, de uma forma ou de outra, tocar esse barco aí que não tá fácil, né? Simone, quer entrar? Muito bom. Vou, vou projetar aqui a minha tela. Só me confirmem se vocês estão vendo. Sim. Sim, Então tá. Gente, estão me ouvindo bem? sim. Super bem. Tá. Então, gente, em primeiro lugar, assim, eu queria super agradecer a presença de todos. É bem isso, não é um momento fácil. Queria abraçá-los, porque eu acho que em níveis diferentes está todo mundo sofrendo, né? Eu vim para o Caldeira, eu estava comentando, assim, que o entorno está muito impactante. Eu vim com um motorista de canoas, então acho que está todo mundo, assim, a gente não consegue, não está mergulhado nessa temática da enchente o tempo todo, né? Então, que estejamos hoje na mesma conexão para conseguir conversar e acolher um pouco desses temas que vão surgir. Como a Carol comentou, eu vou falar de segurança psicológica, mas eu vou falar de um arco um pouquinho mais amplo para chegar lá, porque eu acho que faz todo sentido. E olhem que interessante, tá? Essa aula, ela estava marcada, não me deixa mentir, Carol, para o dia 2 ou 3 de maio, né? Era um pouquinho antes da Foi na chuva. sexta-feira que deu a zebra lá. Uhum. Dia 2. Exatamente, né? E agora vocês vão ver como ela faz sentido. Então, vou começar.
Eu não vejo vocês, qualquer coisa aí, levantem a mão, me chamem, que a gente troca, tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre gestão contemporânea e segurança psicológica. Me apresentando brevemente, eu hoje sou head de marketing, sou sócia também da Bipu e da Olo, né, que são plataformas de contratação de serviços de marketing e de talentos. Eu trabalhei na No One, que é a nossa vizinha aqui também do Caldeira, que é uma consultoria de design estratégico. Fui sócia do Sant na Aerolito durante 3 anos, em que a gente realmente olhava muito para cenários futuros, para o futuro do trabalho. Eu trabalhei antes em agência de comunicação, eu trabalhei 12 anos, e aí atendi clientes bem importantes, vários aqui do Sul também, a Renner foi meu cliente por muito tempo. E, em paralelo, eu sou formada em comunicação, tenho pós em marketing, mas, em paralelo, eu tenho aí um outro desafio que eu estou fazendo psicologia, estou me formando agora, faço na Attus, inclusive, e aí eu estou fazendo estágio dentro da clínica cognitivo-comportamental. E aí, gente, a gente vai falar um pouquinho, e vocês vão ver que a segurança psicológica está permeando todos esses temas, sobre organizações vivas, sobre adaptabilidade e sobre uma abordagem, uma habilidade de aceitação e compromisso que eu acho que também faz todo sentido para esse momento. E por que organizações vivas, né? Eu vou voltar um pouquinho no tempo. Quem de vocês conhece esse livro? Eu, maravilhoso. Conheço também, amo. Esse livro, gente, ele é um livro incrível, maravilhoso. Na época de Aerolito, a gente usava ele muito como fonte de conteúdo. Ele é um livro mais antigo, né? Na verdade, ele foi lançado em 2014, depois ele foi traduzido para o português um pouquinho depois. E eu conheci ele quando eu estava fazendo um curso da Hyper Island, que era Leading Teams in the Digital Age. E eu me encantei por ele, né? Eu me encantei por ele, eu fiquei muito impactada. Ele foi um grande direcional na minha transição de carreira. Mas por muito tempo eu parei de falar dele, né? Porque, assim, bom, um livro de 10 anos atrás e tudo. E eu estava conversando com o Santi justamente sobre conteúdo, e eu falei, Santi, esse livro tem que voltar. Ele tem que voltar para o conteúdo porque ele está fazendo muito sentido. Eu vou mostrar um pouquinho por quê. O que que acontece? Esse livro ele se baseia numa teoria integral do Ken Wilber, né? Wilber, que fala muito sobre estágios de evolução da humanidade, da sociedade, né? E o que ele diz, basicamente, esse livro, é que os estágios das organizações, eles mudam de acordo com os paradigmas das sociedades. E aí a gente tem, se a gente for olhar para a humanidade, paradigmas muito mais antigos, né? Paradigma reativo infravermelho, mágico magenta, que a gente nem vai entrar. Mas eu vou entrar um pouquinho mais em alguns paradigmas que são um pouco mais recentes e que, em alguns lugares, se mantêm vivos até hoje. Então, o que que é esse paradigma impulsivo vermelho, né? É um momento da humanidade, e isso a gente está falando muito de épocas tribais e de outros momentos, em que o poder era a moeda, né? Eram sociedades totalmente orientadas para o presente, né? O pensamento era muito polarizado, ou é preto ou é branco, forte, fraco, não tem uma zona cinza. E isso acontecia lá no passado, né? Em momentos em que a gente está falando de sociedades mais ancestrais, mas a gente também vê isso hoje, e se a gente for ver isso aconteceu agora com as enchentes, a gente está falando de zonas de combate, de prisões, de áreas urbanas violentas. É um paradigma que emerge, né, em situações de crise. Então, esse paradigma existe até hoje. E ele, de certa forma, é a base para a criação de organizações vermelhas, que são organizações onde tem um exercício contínuo do poder, né, onde o chefe, o líder, ele recorre a demonstrações de crueldade e punição, é o que a gente vê, por exemplo, né, dentro ali das facções, corta a cabeça, aparece o corpo, isso é uma demonstração total de crueldade e punição, e tem muito essa coisa da natureza impulsiva, o foco é no presente, né, então, como falamos, né, é a base de organizações como a máfia, como o crime organizado. Aí a gente vai evoluindo um pouquinho e a sociedade começa, né? Ela sai dessa coisa mais primitiva e rústica e animalesca e começa a se organizar, né? Já por instituições, né? Então começa a ter a área da agricultura, começam algumas burocracias, começam as religiões. Antes se olhava só para o presente. A partir do momento em que a gente tem uma previsibilidade, a partir da agricultura, em que a gente tem algumas religiões sendo organizadas, se começa a falar de futuro. E aí as pessoas buscam muito, cada vez mais, se agrupar para justamente serem aprovadas, serem aceitas, ter essa sensação que é tão humana, né, de pertencimento. Então, esse paradigma da sociedade, ele busca muito a estabilidade e a previsibilidade. E aí, como é que as organizações que são criadas dentro desse paradigma se sustentam, né? Então, começa a ter um planejamento de longo e médio prazo.
ainda tem, ou tem, uma estrutura muito piramidal, né? O pensamento acontece no topo, a ação acontece na base. Tem muito uma questão de dominância, né? Do controle, do poder, do microgerenciamento. E a gente vê esse formato aqui de organização muito vivo até hoje nas instituições governamentais, né? Que é o que a gente está vendo agora, assim, essa morosidade, por vezes, em tomar as iniciativas muito em função dessa burocracia, desse modelo piramidal, às instituições religiosas e às instituições militares. E aí a gente sim começa a ir para paradigmas um pouco mais modernos, né? Então, assim, aí a gente vê o paradigma realizador laranja, que aí a gente vê que a gente sai daquele líder religioso ou do exército e passa a ter líderes de mercado e da política, né? Então, assim, aqui tem uma emergência da investigação científica, da inovação, começa a ter, inclusive, uma camada de ganância corporativa, né? Aquela coisa de vamos explorar o meio ambiente, né? Estão aqui as consequências, mas vamos explorar o ambiente, vamos tirar tudo que tem de recurso, porque a gente quer sucesso, a gente quer o próximo objetivo, a gente quer entregar lucro para o acionista a qualquer preço. E as organizações laranja têm muito disso, né? As empresas que estão estruturadas nesse paradigma, elas querem ter sucesso, as pessoas querem ter visibilidade, tem ainda uma estrutura piramidal, mas começa a ter algumas fissuras, tem muito de inovação, tem um paralelo que dá para fazer, que são as organizações como máquinas, e por mais que a gente esteja falando aqui de inovação, essas estruturas que ainda são muito conservadoras são as bases de empresas grandes, que a gente considera empresas modernas, né, como a Walmart, a Coca, a própria Nike. E aí, gente, a gente nos últimos tempos começou a ver e ouvir, e vocês que estão dentro das organizações certamente passaram por isso, se não são as pessoas que estão se questionando, "Tá, mas existe sentido para tudo isso? Tá lindo. Para onde a gente está indo, né?" E aí tem muito uma questão assim que a gente, né, só que é meta, bônus, promoção, a gente começa a entrar nessa roda, né? Então, assim, a imagem de sucesso passa a ser o nosso cargo, a gente vira o nosso crachá. E aí vira muito o que a gente chama de uma corrida do rato. E aí a sociedade começa a se questionar de algumas coisas e, né, com isso constituem-se outros paradigmas. O paradigma pluralista verde, ele já vem, então, como um paradigma que é mais consciente dessas sombras do paradigma laranja, que ele traz mais pontos de harmonia, de cooperação, de consenso. Tem algo, né, por trás, por mais que uma instituição ela queira lucro, ela queira resultado, tem que ter algo além disso, né? Tem que ter uma entrega, tem que ter algo além da carreira do sucesso e tem que ter algo para a sociedade. E aí essas organizações buscam muito empoderamento no trabalho, os líderes são líderes mais servidores, buscam liderar com muito mais humildade, né? Então, assim, a responsabilidade social, ela passa a ser parte do negócio e tem uma cultura forte e compartilhada, né? Um propósito muito inspirador. E aí, se a gente for falar da metáfora, se antes era a metáfora da máquina, aqui é a metáfora da família. Eu sempre gosto de comentar que eu acho que a gente tem um grande exemplo aqui no estado, eu não sei se tem pessoas do Sicredi aqui, mas o Sicredi é uma organização que, claro, ela é grande, ela é estruturada, ela tem ainda muitas burocracias, mas ela vem muito para esse lado, né? Por ser uma cooperativa, ela acaba se estruturando de uma forma diferente, trazendo um novo paradigma, né, como ou trazendo para o negócio esse novo paradigma. E aí o autor, né, que é o Frederic Laloux, que é esse escritor francês que fez esse livro, ele pergunta, tá, mas quando é que a gente muda de um paradigma para o outro? E aí a pesquisa que ele fez nessas organizações, ele mostra que justamente o gatilho para mudar é quando a gente não encontra no paradigma atual soluções para os problemas todos que estão se apresentando. E aí aqui vai tendo a evolução, né, de todos os paradigmas que eu fui comentando e tem um paradigma além. E até agora, se a gente falou então da metáfora da máquina, depois da família, agora a gente passa a falar de organizações como organismos vivos. Então a metáfora passa a ser organismo vivo. Esse paradigma que eu estou falando, ele tem um nome, que é evolutivo teal, ele tem essa cor mais azulada. E o que ele fala, né? Que existe um paradigma atual em que a gente entende que tem uma evolução de consciência, porque o mundo está muito complexo, muito complexo. E os paradigmas anteriores não dão conta de lidar com toda essa complexidade. Então a gente reduz essa necessidade de controlar, né? Até porque assim, a gente acabou de ver que controle absoluto não existe e que a gente tem que saber muito mais lidar com tudo que se põe, né? Tudo que se apresenta. Então, tem uma perspectiva de
abundância e o sucesso ele passa a ser muito mais né, idealmente uma consequência. O que essas organizações que conseguem ter esse olhar de organização viva, de organização que está muito atenta ao que está acontecendo e consegue se manejar? É bem isso, elas têm muito mais efetividade para os problemas que se apresentam, que vão se apresentar cada vez mais. Tem uma questão de confiança, que tem tudo a ver com o que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é segurança psicológica, né? Porque a gente desconstrói essa pirâmide que é tão baseada no medo e passa a ter uma hierarquia muito mais, ou nem uma hierarquia, né? Mas uma constituição muito mais horizontal. Tem uma descentralização e uma autogestão, que também é outra coisa que permite que a organização se modele de acordo com os problemas. Tem uma questão de propósito mesmo, e aí também se busca pela integralidade e pela comunidade, né? Que é isso que a Carol estava falando agora, assim, né? Essa questão de comunidade, de olhar que os problemas são todos, são de todos nós e que todo mundo, organizações, governo, pessoas, todo mundo tem que se unir em prol das soluções. E aí tem muito disso, assim, tá, mas como é que as organizações conseguem evoluir para isso? Tem muito o olhar da liderança. A liderança é crucial, né? A gente precisa que as lideranças entendam desses paradigmas, entendam das necessidades e que elas consigam evoluir a sua visão de mundo, né? E aí tem uma frase que eu achei muito boa dentro desse livro, que é do Parker Palmer, que ele fala: você pode avaliar uma organização pelo número de mentiras que precisa contar para fazer parte dela. Mas então, gente, a gente está falando de organismo vivo, né? E uma empresa, enquanto organismo vivo, consegue se moldar e consegue estar muito mais atenta e preparada para todas as mudanças que se colocam. E aí, em relação a mudanças, né? Eu estava agora, eu fui para o South by Southwest em março. E aí teve uma palestra que foi do Ian B. Craft. A palestra dele até está disponível, tá, no YouTube, vale a pena ver. Que ele fala muito, assim, que as mudanças, elas, né, as mudanças dinâmicas, elas não vão desacelerar. Pelo contrário, elas vão cada vez ser mais rápidas. E aí tem muitas questões de adaptabilidade, né? E aí, por mais que seja óbvio, a gente tem que trazer algumas coisas. Nessa sessão, né, que ele fala de times de US$ 1 bilhão, ele fala o seguinte, né, que para as organizações, a mudança ela vai ser necessária o tempo todo, né? Quando a gente falava muito de futuro e de inovação, a gente falava muito de um momento de transformação digital das empresas. Esqueçam, né, gente? Um momento de transformação digital não vai mais existir. As empresas vão ter que mudar o tempo todo, né? Tem um modelo de trabalho hoje que está quebrado e que precisa ser reinventado. A gente precisa reconstruir a nossa forma de trabalhar. E aí o Joe Culkin, né, ele tem uma frase que é muito boa, que é: "We shape our tools and thereafter they shape us." Né? Tudo que a gente constrói nos constrói de volta. Então a gente tem que estar adaptado para isso. E aí ele fala muito, né, que a gente sai de uma visão de jobs, né, e passa a trabalhar por projetos. E ao mesmo tempo a gente sai de uma visão de papéis e de cargos bem definidos e passa a trabalhar com skills. Por quê, né? Porque nessa mudança a gente já consegue ter uma adaptabilidade muito mais rápida. E aí o que ele fala é que a inteligência artificial nesse ponto, ela vem muito não para automatizar a criatividade, mas para automatizar processos. E aí ele fala o quanto nesse contexto é importante as empresas terem esse generalista criativo, né? Essas pessoas que conseguem muito bem entender de tudo que está acontecendo, de todas essas mudanças e complexidades, e que conseguem aprimorar a sua atuação através da inteligência artificial. Né? Ele fala que os times, aí por isso que o nome da palestra é Times de US$ 1 bilhão, que times que consigam ter esses generalistas, entendendo muito esse contexto todo que a gente está vivendo, e que conseguem trazer ferramentas de inteligência artificial para acelerar e para melhorar seus processos, vão conseguir ter resultados muito melhores. Aí teve uma outra palestra lá que falava um pouquinho sobre. Eles estavam analisando uma série de tecnologias e avaliando, né, o quanto essa tecnologia vai impactar o próximo ano, o quanto essa tecnologia vai realmente ter um impacto real no trabalho e tudo. E isso aqui foram duas pessoas, uma da Adobe e uma da Razorfish, que é uma agência bem conhecida dos Estados Unidos, bem inovadora. E aí eles estavam falando assim que o mais difícil de avaliar são as tecnologias que vão ampliar a inteligência humana. Até onde a gente vai enquanto humanos, se a gente trouxer toda essa questão de tecnologia para ampliar a nossa capacidade. E aí eu achei uma frase muito boa também, né? Que eles trouxeram, que é: com a evolução das linguagens de inteligência artificial, em breve a gente vai sair da posição de problem solvers para problem seekers, né? A gente vai buscar problemas
para que toda essa tecnologia consiga nos ajudar na resolução. E aí tem mais uma sessão, gente, tudo isso que eu tô construindo aqui vai nos levar para a segurança psicológica, tá? Mas é que é importante entender toda essa camada de transformação que está acontecendo. Uma outra palestra que teve lá, que foi com o John Maeda, ele é o VP de inteligência artificial da Microsoft, ele reiterou muito o quanto, mais do que nunca, a gente precisa ter o olhar crítico, né? Isso está sendo muito falado nos últimos anos, com certeza todos ouviram isso várias vezes, né, nos últimos tempos, mas assim, ele traz com uma profundidade ainda maior, porque ele fala que é bem isso, assim, a questão das máquinas está evoluindo muito, a gente não consegue acompanhar o que que a gente tem que fazer e o que que a gente tem que levar para os nossos times, o quanto é importante pensar de forma computacional, né, o quanto é importante, ele tem um livro que é justamente esse título, né, Aprender a Falar a Linguagem das Máquinas. A transformação no trabalho está chegando cada vez de forma mais rápida, né? Então ele fala assim, que não é uma maratona, é um sprint. Perdão, é uma maratona, não é um sprint. A gente vai ter que ter essa continuidade nas transformações. Aí eu assisti também, aliás, eu não assisti a Amy Webb, eu assisti gravado depois. A Amy Webb, eu até acho que ela tem ela é a maior futurista do mundo, né? Ela tem uma visão um pouco mais negativa e um pouco mais apocalíptica do futuro, né? Ela traz um monte de conteúdo, mas o que ela fala basicamente é que a gente é uma geração de transição, né? A gente é uma geração de transição porque a gente está pegando um momento de aceleração tecnológica que nunca foi visto antes, né? Então, temos que estar atentos para isso. Uma outra palestra que foi do MIT, eu botei Harvard aqui, mas é MIT, tá? MIT Business Review. Eles trouxeram um pouquinho de quais são as tecnologias que estão impactando nesse momento e que vão seguir impactando. Então, de novo, né, a gente veio a questão da AI, veio a questão da Apple Vision Pro, tem essa questão de remédios para perda de peso, né, o Ozempic, ele tem transformado todos os mercados, né, de moda a aviação aérea, né, então tem esse movimento muito grande. A questão dos chiplets que vem para ajudar a crise dos chips que aconteceu com a pandemia, computadores, bombas de calor. Uma coisa que se falou muito é quem é o concorrente do X? Se fala tanto de Elon Musk, mas eles entendem que, assim, gente, o Twitter pós Elon Musk acabou. Quem que vem depois disso? Outra coisa que se fomenta muito dentro do Salto by Saltas é o poder da curiosidade humana, né? Então, assim, teve uma sessão que foi muito interessante, que é da Now What, que é uma empresa. Olha que interessante o modelo de negócio deles. Eles levam cultura de curiosidade para dentro das organizações, porque justamente eles entendem que a inovação, que a resolução de problemas se baseia, tem como fonte a curiosidade. E até fiz um título sobre isso. Depois eu mando o material para vocês, mas tem um linkzinho aqui que cada pessoa pode testar qual é seu modelo de curiosidade. E aí dá para ver aqui, eu, por exemplo, sou essa primeira aqui, eu sou essa Voyager, que eu sou uma mais exploradora, assim, né? Depois cada um pode ver, mas a curiosidade nas organizações, de novo, nesse momento que a gente está vivendo, a gente precisa ser curioso para entender que soluções a gente tem, que soluções, que caminhos, que já foi feito, né? Então a curiosidade ela é base para a inovação. E aí sim, a gente entra na questão de segurança psicológica. Por quê, gente? A segurança psicológica, ela tem que ser a base de todos os movimentos de evolução, inovação e transformação dentro das empresas. Porque sem isso, a gente pode ter os melhores especialistas, as melhores tecnologias, a gente pode ter toda a estrutura, mas a gente não vai conseguir fazer com que as pessoas se engajem e, de fato, consigam trazer a transformação para as empresas. Resgatando um pouquinho, assim, né, da onde veio a segurança psicológica, por que se fala tanto dela nos últimos anos? Ela já existia desde os anos 60. Teve um psicólogo, o William Kahn, que ele já trouxe o termo segurança psicológica. Mas, nos anos 90, ele começou a ser identificado nas equipes de trabalho, e por muito tempo ele foi pesquisado de uma forma mais, não digo escondida, mas assim, sem visibilidade, até que em 2016 teve o projeto Aristóteles do Google, e aí ele foi divulgado no New York Times. O que foi esse projeto, né? Acho que vocês também devem conhecer. O Google queria entender o que fazia os melhores times. Os melhores times do Google, o que eles tinham? As melhores pessoas, as pessoas mais, como é que eu vou dizer, engajadas entre elas, uma distribuição de skills que formava o melhor time. Eles pesquisaram muita coisa, foram 5 anos de pesquisa. Eles pegaram vários estudos prontos, encomendaram alguns outros. E o resultado foi: os times que melhor performam são os times que têm segurança psicológica. Tá, mas o que é
essa segurança psicológica. E aí, todo esse estudo trouxe o trabalho da pesquisadora Amy Edmondson. Ela é uma professora de Harvard, que justamente há 30 anos estuda segurança psicológica. Ela estudou em todas as equipes, né, assim, na área de saúde, na área da indústria. E aqui ela conta um pouquinho o que é esse conceito. Eu vou passar o vídeo, vocês só me confirmam se vocês estão ouvindo bem. Então, Não. Aqui não. Na e verdade, agora? Simone, eu acho que se tu tirar o compartilhamento e colocar de novo, tem que dar um check numa caixinha que diz incluir o som. Tu vai ter que Só confirme se interromper. agora vai. Não? Não. E agora? Não. Não? Coloca de. Não, é. Onde que eu tenho que clicar? Quando tu Desculpa. colocar em share, vai É. aparecer para tu selecionar a tela, né? E aí, do lado direito, tem share sound. Bem embaixo, uma caixinha pequenininha. Um Para checkbox. mim aparece do lado direito, mas enfim, uma caixinha para tu dar um check. Ah, peraí, ele tá pedindo um, como se fosse uma autorização aqui com uma senha. Será que tu consegue passar para mim, se eu te mandar o link da apresentação? Acho que sim. Vou mandar aqui. Vocês não estão vendo minha tela, né? Não. Simone, enquanto a Júlia faz isso, deixa eu comentar que eu adoro essa abordagem aí, é a abordagem da espiral dinâmica, né? Que tu falou, começou a falar, só que eu conheço mais a parte de estudos lá do Don Beck, do Clare Graves, que veio antes do Ken Wilber, e aí o Ken Wilber acho que fez uma boa aplicação. Eu adoro esses autores que tu citou, demais, assim, reforço para o pessoal aí buscar informações a respeito disso, porque essa parte que tu destacou sobre como é que a gente passa de níveis, que é a partir dos desafios que a gente tem, digamos, hoje, e a gente não consegue perceber soluções porque a gente ainda opera num nível, né, anterior, vamos dizer assim, embora a humanidade inteira esteja convivendo com esses diversos níveis, né? Mas quando a gente começa a criar soluções para desafios que a gente tem nesse nível, é aí que a gente começa a nós mesmos irmos para outros níveis e levarmos as pessoas, né? E o papel fundamental da liderança nisso. Então, eu queria destacar aí a tua escolha desse conteúdo, porque eu acho esse conteúdo super importante, super interessante, e não se fala muito nesse conteúdo, na verdade. Eu não vejo as pessoas falarem muito. Ken Wilber é um cara meio antigo, assim, relativamente antigo, e talvez tenha ficado, entre aspas, para trás, mas ele tem uma importância bem grande, assim. Acho bem legal tu ter trazido esse material aí para nós. Dante, só para reiterar, eu até deixei no final uma recomendação. Eu terminei esse final de semana um novo livro da Marta Gabriel, não sei se você chegou a ler. Não. Conheço ela e adoro ela também, mas não li. Ela não fala dos paradigmas de Wilber, tá? Mas ela fala sobre o quanto a liderança precisa entender essas mudanças de paradigma. Eu achei super interessante, deixei como sugestão de leitura aqui, porque é bem isso, não se fala muito disso. Não se fala de Isso. paradigma. Isso é super básico, isso é super essencial, é a estrutura Exatamente, para falar de exatamente. mundo. É Concordo super totalmente estruturante mesmo. Legal. com isso. Maravilha. Vamos lá. Me avisem se estão ouvindo. Sim. Sim. Tá muito alto? There was research last year that was written up in the New York Times at Google saying that Google did a massive 4-year study to find out what differentiated great teams from not so great teams. And bottom line, they found that the biggest differentiator by far of excellent teams at Google and not so good teams was psychological safety. And that was stunning news to me. I mean, it was music to my ears, of course. But the reason why I think that's very important news for people in any organization is that I, at least, had a tendency to think of Google as
full of unbelievably smart people, which I think is absolutely the case, but people who wouldn't necessarily have a problem sharing what they're thinking. That there would be just uniformly a high level of confidence that I can say what I'm thinking. But it turns out no, even at Google, it varied greatly from team to team, and that made all the difference. We live more and more in a knowledge economy. That is, it is the knowledge, the ideas that people have, that people bring, that organizations bring, that really add value in the marketplace. So it stands to reason that we need to hear from people. And yet, the research, the data are overwhelming that many people feel they can't speak up at work. In many companies, it might be as many as half the employees are reporting that it really doesn't feel safe to speak up. That means we're losing enormous value. And so if we aren't hearing from people, we may be missing out on a game-changing idea, that could become part of a new product or a new service. Or we might miss an early warning of a threat in the market that someone saw but felt unable to bring the bad news to their boss. It can be very powerful when a leader apologizes for not having made it safe in the past. When a leader takes responsibility and acknowledges, I can see that there were things that I did that made it difficult for you to come to me. Rather than, I think there's a spontaneous tendency to say, well, why didn't you come to me? Rather than stopping to think, I wonder what I did that made it difficult for you to come to me. Because I will assume that you are well-intentioned, right? I also assume that you're smart. So if it didn't work out, if there wasn't psychological safety there, it's on me. And I think it's always on the leader to go first and to do what he or she can to create psychological safety. The ability for people to come to work and speak up about what they know, what they don't know, what they see, what they're worried about is absolutely mission critical to success in a knowledge economy. Tu quer assumir de novo aí, Simone? Quero. Tá. Fica mais fácil. Tudo bem? Sim. Gente, só um parênteses pessoal, tá? Eu fiquei tão encantada pela Amy e por todo esse trabalho que eu, em 2019, fui estudar psicologia, né? Eu fiquei muito encantada, eu queria entender um pouco mais sobre tudo isso, sobre essa camada de psicologia. Eu acho o trabalho dela incrível. Ela tem esse livro que já tem em português também, Organização Sem Medo, e que justamente ela detalha tudo isso que ela falou no vídeo, né? Todos os 30 anos de pesquisa dela, né? E o que realmente constitui essas organizações sem medo. O que ela diz, né? O que é o conceito de segurança psicológica? Ela diz, a Amy diz que é a crença de que o ambiente de trabalho é seguro para correr riscos interpessoais. O que ela traz, né? Isso a gente também estuda bastante na psicologia. O medo, gente, ele reduz as capacidades cognitivas. Quando eu tô com medo, eu quero pensar em sobrevivência. Então, as minhas capacidades de resolução de problema, criatividade, de insights criativos, obviamente, decaem. E aí, se a gente for ver, o que a gente está buscando hoje enquanto organizações? Justamente isso. A gente quer buscar soluções inovadoras, a gente quer buscar soluções diferentes, a gente quer sair na frente, a gente quer ter processos mais rápidos. Se eu tô com medo, eu não vou conseguir entregar isso. E aí é muito louco, porque assim, as organizações, elas se baseiam no medo, né? E aí não geram resultado e se fica usando o termo que a gente já falou antes, na corrida do rato, né? Então, assim, o que ela diz aqui é que, basicamente, como as organizações operam, aquela questão do comando e controle, da ameaça, não funciona. Não funciona porque hoje as organizações precisam entregar. E aí tem um autor, olha a data, de 1756, que ela menciona no livro, que diz: nenhuma paixão rouba os poderes de ação e raciocínio da mente, com tanta eficácia quanto o medo. É isso, gente, o medo, ele sequestra o nosso cérebro. Porque é isso aqui é biológico. Se eu tô com medo, né, eu vou primeiro me defender. Eu vou primeiro me proteger. Né? Então, isso aqui é algo que a gente tem que trazer para as organizações, porque a gente
na maior parte das empresas, opera da forma errada. Opera em cima do medo, opera em cima da pressão. Então, o que que é a segurança psicológica, né? Primeiro, é sobre um debate amistoso e respeitoso. Segundo, são mais pessoas diferentes participando ativamente das discussões. Aquela coisa bem básica. Pessoas iguais, que pensam de forma igual, não vão trazer o diferente. A gente tem que trazer diversidade de todos os tipos para dentro das organizações. E outra, né, gente, tem muito nas empresas, e de novo, pensa no que a gente falou antes lá de estruturas piramidais, quem está em cima é quem pensa, quem está embaixo executa. Esse formato, ele é muito arcaico, né? Muitas vezes, pessoas mais jovens, pessoas mais novas, pessoas que estão numa formação, podem ter outras expertises e outros pontos de vista que podem ser muito úteis para a resolução de um problema, né? Então, as pessoas de diferentes níveis podem também expor suas ideias. E por que que a segurança psicológica, por mais que ela seja um conceito maravilhoso, por que que ela é difícil de implementar? Tem um outro autor, o André Rabelo, que ele fala que para lidar com a dissonância cognitiva gerada por uma crítica, as pessoas querem sempre justificar o erro, né? Elas ficam muito presas à ideia inicial, elas desqualificam quem criticou, elas têm, a gente tem dificuldade de levar um feedback, por vezes, negativos, porque a gente quer se proteger. Então, a segurança psicológica, ela é justamente esse espaço, esse ambiente que é criado para a pessoa receber um feedback negativo com respeito, para ela entender que a ideia inicial dela talvez não seja útil nesse momento, mas tudo isso com muito respeito. É esse ambiente em que se pode falar com muito mais liberdade. O Adam Grant, que é aquele outro psicólogo organizacional bem conhecido, ele fala uma coisa muito interessante, porque quando a gente fala em segurança psicológica, muita gente pode pensar numa análise mais rasa, assim, mas então a gente está falando, assim, de baixar o nível, de deixar as pessoas tranquilas. Não, não é isso, gente. Não é isso. Segurança psicológica não é relaxar padrões, não é se sentir confortável, gentil e agradável para fazer elogios incondicionais. Não é simplesmente ficar puxando saco e não, somos todos iguais aqui, não. É uma cultura de respeito, de confiança, de abertura, onde as pessoas conseguem trazer suas ideias e preocupações. Mas, de novo, tem uma camada de respeito muito forte. E aí, o que que é o impacto da segurança psicológica nas organizações, né? Acaba se tornando as organizações que constroem isso, e por vezes, gente, eu tô falando organizações, por vezes, tem times dentro de organizações que conseguem fazer isso, por mais que a organização como um todo ainda tenha uma estrutura mais fechada. Isso a gente acompanha. Mas onde tem esse espaço de segurança psicológica, é de fato onde tem mais espaço para experimentação, troca de ideias, reconhecimento de erros, né? Aquela questão que se fala tanto de aprender com os erros. Então, existe uma cultura de teste e, mais importante, de aprendizado, né? Se fala tanto, assim, em gerar cultura de aprendizado nas empresas. Tem empresas que vêm com, vamos criar uma estrutura de universidade corporativa. E por que que muitas não conseguem ir adiante? Por que que é tão difícil levar o aprendizado para as empresas? Justamente por isso, porque muitas vezes não se tem uma estrutura em que realmente as pessoas possam aprender. Por onde começar, né? A Amy, ela tem no livro... Hoje, se a gente for ver, já tem na internet uma série de assessments para mensurar, né, a segurança psicológica, mas no livro ela tem 7 perguntas em que os líderes podem fazer para justamente entender qual é o nível da segurança psicológica nas suas organizações. Ou mesmo as pessoas, não os líderes, né? Se você cometer um erro no seu time, geralmente isso é levado contra você. As pessoas dos times são capazes de trazer problemas e questões difíceis? As pessoas dos times, às vezes, rejeitam os outros por serem diferentes? É seguro arriscar nesse time? É difícil pedir ajuda a outras pessoas de um time? Alguém dessa equipe, olha essa que forte, alguém dessa equipe agiria deliberadamente para prejudicar os meus esforços? Minhas habilidades e talentos únicos são valorizados e utilizados no time? Aqui tem tudo a ver com o que a gente estava falando lá, de generalistas, de soft skills, né, de entender tudo que a pessoa tem e pode trazer para a empresa. Tem um outro autor, esse livro também já está em português, que é o Timothy Clark. Ele é líder de uma consultoria e ele fez um outro livro em que ele fala dos 4 estágios
da segurança psicológica também. Ele fez toda uma pesquisa baseada em conversas com 300 CEOs, e ele fala um pouquinho mais desses processos, né? E aí ele fala que para uma empresa atingir o nível ideal de segurança psicológica, ela tem que passar por alguns estágios. Então, o primeiro seria segurança na inclusão. E aí ele faz algumas provocações, né? Você está preparado para atravessar o limiar da inclusão, superar as diferenças e convidar outras pessoas para a sua sociedade? Depois ele fala, é que repetiu. Depois eu confirmo qual é a segunda. É segurança na aprendizagem aqui, tá? Segunda aqui, aprendizagem. Você está preparado para incentivar outras pessoas a aprenderem? Segurança na contribuição. Você está preparado para permitir que as pessoas ajam com autonomia para contribuir e gerar resultados? E por fim, esse aqui é o mais interessante, segurança no desafio. E finalmente, você está preparado para usar o limite da inovação e fornecer um espaço seguro para que outras pessoas desafiem o status quo da sua empresa? Isso é difícil, né? Porque por vezes tem uma camada de liderança que ela não admite que provocações, que inovações venham de camadas mais inferiores, que venham de pessoas que não estão, talvez, numa posição de decisão, mas que poderiam trazer insights super interessantes para a evolução. Ele até fala aqui, né? Eu não vou entrar no detalhe, depois eu mando para vocês a apresentação, mas para cada estágio, o que que é a definição de respeito, a definição de permissão e a definição de troca, né? Porque é isso, assim, não pode ser feito de qualquer jeito, não é chegar numa conversa e abrir e falar qualquer coisa. Até porque ele fala uma coisa muito interessante, respeito a gente, deixa eu até, depois eu volto. Ele fala uma coisa muito interessante, que quando se fala de segurança psicológica, existe uma alta fricção intelectual e uma baixa fricção social. Ou seja, não é simplesmente que a pessoa de um nível hierárquico mais baixo vai chegar dando opinião, vai chegar. Não, tem que trazer argumentos, tem que trazer insights, tem que trazer provocações. A questão é que a fricção tem que ser intelectual, em cima de ideias, e não o poder do carteiraço, não a fricção social do tipo, não, mas tu não decide porque aqui quem sou gerente sou eu. Essa frase eu acho fantástica. Uma alta fricção intelectual e uma baixa fricção social é a equação que leva à inovação dentro das empresas. E aí eu vou voltar porque eu pulei uns slides, mas eu acho interessante. O Thiago Matos gostava muito de fazer isso, né? De desconstruir as palavras. E se a gente for ver o respeito, né? Ele vem de né? De novo, spectore, que é olhar. E aí o respeito tem muito a ver com essa capacidade que a gente tem que ter de olhar para os outros sem aqueles rótulos pré-estabelecidos, né? Porque, por vezes, dentro das empresas, os rótulos limitam até onde aquela pessoa pode ir. Aquela é a assistente puxa-saco. Aquele é o cara que sempre fala a mesma coisa. Se a gente tiver esses rótulos muito bem definidos, dificilmente a gente vai conseguir ter esse espaço em que as pessoas vão se sentir confortáveis para trazer as coisas, né? A gente tem que entender que as pessoas mudam, evoluem e que a gente também tem que tirar esses rótulos, inclusive da gente, para a gente conseguir ter outros papéis, né? Evoluir para outros papéis. Agora sim. E aí, gente, de uma forma bem prática também, tem uma questão aqui que a gente pode começar a aplicar hoje nas empresas, que é, tá, mas e toda empresa tem muita reunião, né? Muitas vezes mais do que deveria. E aí, como é que um CEO, uma liderança, como é que ele pode trazer a segurança psicológica de forma bem tática, para começar amanhã, dentro das organizações? E aí a Harvard fez um estudo sobre a aplicação nas reuniões. Então, ela fala algumas coisas interessantes, né? Por exemplo, desenhar outra pessoa para conduzir a reunião, que não seja o CEO, que não seja o líder, né? Isso é super interessante, ter uma mudança que outras pessoas sejam as responsáveis por conduzir uma conversa importante, uma reunião. O CEO pode entrar, pode fazer uma fala inicial, mas outras pessoas conduzindo a reunião. Isso mostra que a empresa tem uma abertura. Não sente na cabeceira da mesa, né? Isso é muito, se a gente for pensar, é muita organização laranja, né? Tem que ter essa estrutura tão rígida que a ponta é sempre do CEO. Por quê, gente? Né? Então, assim, o CEO pode sentar em outro lugar, pode ter pessoas de cargos talvez menores, né? Isso pode, inclusive, gerar uma quebra de expectativa que pode ser interessante se quer se falar de inovação. Crie proximidade e informalidade, né? Acho que de novo, a gente está falando de uma quebra de pirâmide, que é
importante, né? O CEO não vai sentar e vai falar com todo mundo, mas assim, ele tem que ser visto como uma pessoa humana que nem sempre vai ter todas as respostas. Que é justamente isso, né? Seja um exemplo de atos de vulnerabilidade. Até explica aqui um pouquinho mais. As lideranças, estou falando de CEO aqui, mas é assim, lideranças, né? Desafiar a si mesmo. Eu não sei tudo. Peça ajuda e admita que você não sabe. Gente, de novo, estamos no meio de uma crise. Quem é que sabe como resolver a quantidade de problemas que a gente tem agora? Ninguém. Então, assim, é o momento de pedir ajuda, é o momento de pensar em parceria, é o momento de realmente trazer outras pessoas para a tomada de decisão. Apontar um erro do passado, isso é super importante, né? Que as lideranças consigam trazer coisas pelas quais elas já passaram e mostrar qual foi o aprendizado disso, o que que elas trouxeram disso. E expressar incerteza, né? Se alguém disser que tem todas as respostas, a pessoa está mentindo. Então, assim, expressar incerteza, ela torna a liderança mais humana. Estimular a investigação antes da defesa de uma ideia. De novo, gente, segurança psicológica não é vomitar um monte de coisa numa reunião como eu estou sentindo. Não, assim, eu vou trazer uma provocação, eu vou trazer uma ideia, eu preciso ter aquilo argumentado, eu preciso ter estudado sobre aquilo, eu preciso ter visto algum dado de pesquisa ou do próprio dashboard da organização que me diz, olha, aqui pode ter um insight. E isso pode vir lá do estagiário, mas ele tem que ter alguma base, né? O repertório, ele não perde valor dentro da segurança psicológica. Recompense os desafios ao status quo, né? Quando a pessoa vem com uma ideia que, putz, daqui a pouco esse produto não está funcionando, pode ter outro jeito. Se ele tiver argumento, se ele tiver repertório para aquilo, ele tem que ser elogiado. Poxa, que bom que tu trouxe isso, que bom que tu trouxe coisas que podem, inclusive, matar o nosso produto, mas que no longo prazo talvez nos ajudem enquanto organização. Contraponha com humor e entusiasmo, né? Assim, as linguagens muito duras das empresas, elas tendem a afastar, inclusive, as novas gerações, né? Que vêm com outras expectativas, que vêm com um jeito diferente de operar, né? Então, assim, trazer humor, trazer entusiasmo é muito importante, entusiasmo, inclusive, em momentos difíceis, assim como esse, né? Para, de fato, motivar e engajar as pessoas. Gerenciar personalidades fortes ou dominantes, né? Por muito tempo a gente ouviu isso. Não, mas é o jeito dele. Não, mas é a personalidade dele. Gente, primeiro, personalidade forte não pode ser igual a desrespeitar o outro, né? De forma alguma. E personalidades dominantes, elas tendem a ser a ponta da reunião, elas tendem a ser a pessoa que conduz toda uma conversa. E se a gente está falando de espaço para pessoas diferentes falarem, essas vozes dominantes têm que entender que elas precisam dar espaço para os outros, né? Então, gerenciar personalidades dominantes é muito importante dentro dessa construção de segurança psicológica. Ouça e faça pausas, né? Então, assim, toda liderança tem que ouvir. Eu acho que mais do que nunca agora, né, gente? A gente precisa ter uma escutativa. Assim, a gente está ouvindo de tudo, né? A nossa empresa tem feito, por exemplo, agora, porque como a gente é uma empresa remota, mas tem 30% do time no sul. A gente tem feito espaços para falar. Aí não é uma reunião normal, mas assim, uma reunião mais específica para dar voz às pessoas como é que elas estão se sentindo nesse momento todo. Então, assim, ouvir, né? Uma empresa ser capaz de ouvir é importante. E oferecer elogios e reconhecimento direcionados. É isso. E aí, gente, a gente vai chegando para o final. Eu trouxe uma. Eu nem ia trazer para essa aula, mas eu troquei com a Carol e com o Santi, eles acharam interessante, tá? Que acho que é o momento da gente falar um pouquinho sobre isso. Aceitação e compromisso é uma terapia, tá? É uma abordagem, na verdade, dentro da terceira onda da terapia cognitivo-comportamental. Mas ela pode ser entendida também como uma habilidade. Então, ela pode sair do consultório e ela pode ser, como é que eu vou dizer, uma ferramenta para as nossas vivências e especialmente para a gente, né, como a Carol estava falando, que por vezes, né, a área de recursos humanos, a área de gestão de pessoas, ela tem que acomodar muitas coisas diferentes e às vezes é difícil para a gente, enquanto profissional, dar conta de tudo isso, né? Então, é uma abordagem que eu acho super interessante de trazer para essa conversa aqui, mais do que nunca. Então, assim, aqui fala um pouquinho do surgimento, ela é bem recente, ela é de terceira onda, ela é agora dos anos 80. O grande nome por trás é o Stephen Hayes. Depois, se vocês quiserem pesquisar, tem muita coisa dele na internet, tem podcasts incríveis. E ele fala sobre isso, né? Basicamente, o que que ele diz? Que a rigidez psicológica é o que traz o adoecimento mental. E que a gente tem que buscar a flexibilidade psicológica. E aí ele tem
esse hexágono aqui, que eu vou falar um pouquinho, que é como é que a gente traz essa flexibilidade psicológica para a gente e para os nossos times, no caso aqui de um contexto corporativo, de forma a ter mais saúde mental, né? Mais equilíbrio. Então, a primeira coisa, assim, né, que está lá em cima, é o momento presente. De novo, gente, quem trabalha em empresa está o tempo todo olhando para o passado, para ver aprendizado, para o futuro, para olhar tendências, para ver o que vai acontecer, e por vezes a gente está numa reunião e não está ali, ou deveria estar ouvindo uma pessoa importante e não está ali, a gente acabou de falar de escuta. Então, assim, uma coisa que é muito importante, a gente estar presente quando está presente, né? Então, assim, vai ter momento de olhar para o futuro, vai ter momento de resgatar aprendizados, mas quando a gente estiver ali com uma liderança, com um liderado, quando a gente estiver discutindo algum tema importante, de fato estar ali, né? Tirar o celular, porque a gente vive preso no celular. Meu filho de 7 anos me disse esses dias, mãe, larga, como é que ele falou? Mãe, a gente tem que largar o celular e ser mais atenta à vida. Eu falei, é exatamente isso, né? Então, assim, momento presente. O segundo ponto é a questão dos valores. Por vezes a gente entra nessa corrida do rato e a gente começa a fazer as coisas em automático e não se dá conta de quais são os nossos valores pessoais. E aí a gente, de tempos em tempos, tem que resgatar o que que é importante para mim, o que que é valor para mim. Para mim, Simone, é importante estar aprendendo o tempo todo. Para mim, Simone, é valor ter tempo de qualidade com meu filho. Para mim, Simone, é agora poder cuidar da minha saúde, especialmente depois que eu tive um exame com colesterol muito alto. Para mim, valor é trabalhar numa organização que eu acredito que está indo por um caminho certo. Eu acredito nos valores da empresa, né? Então, assim, os seus valores, eles têm que ser reavaliados de tempo em tempo, inclusive para ver se os valores da empresa estão alinhados com os seus. A ação comprometida, ela tem tudo a ver com o outro lado, que é a aceitação. A aceitação, gente, não é uma resignação, né? Não é uma fuga. Mas a aceitação é entender que tem coisas que a gente não controla, né? Então, assim, o que aconteceu agora, né? O que aconteceu agora destruiu muitos negócios, pessoas estão muito abaladas, poderiam ter sido feitas coisas diferentes, os governos, e aí estou falando, não tô falando de partido específico, mas vários governos poderiam ter muito mais, ter feito uma preparação muito maior, mas o que a gente tem de realidade está posto e é isso. Essa é a realidade, é uma realidade difícil, mas a gente tem que aceitar ela, a gente não pode negar, e a partir disso, o que que a gente vai se comprometer? A Carol tem sido um baita exemplo aí de ação comprometida, né? Então, assim, não vou conseguir resolver tudo, mas algumas coisas eu posso atuar, eu vou me comprometer. Dentro da empresa, a mesma coisa, tem milhões de problemas. Ok, o que que eu vou me comprometer? Aí realmente se manter fiel àquilo no sentido de eu vou fazer o possível para resolver aquela questão com a qual eu me comprometi. O eu contexto tem muito a ver com o que a gente estava falando lá nas organizações laranja, em que houve um momento da sociedade em que as pessoas e os profissionais passaram a se encaixar tanto ou a se modificar tanto para pertencer, né, a essas instituições, a esses grupos, a igreja, o exército, as próprias empresas, que às vezes as pessoas se perdem em quem elas são. E aí começa a gerar muita angústia, começa a gerar muita desconexão, começa a gerar muita crise, né? Então, de tempos em tempos, quem eu sou de verdade, né? Se meu chefe não estivesse olhando, se meu chefe não estivesse aqui do meu lado me acompanhando, se eu não tivesse os meus amigos, os meus colegas da empresa nas minhas redes sociais, quem eu seria? Né? Resgatar esse seu, a sua essência, também é super importante. Até porque a gente está falando muito, né, de trazer a sua vulnerabilidade, trazer as suas questões também para o ambiente de trabalho. A desfusão é um contexto que é um pouquinho mais complexo, mas que tem muito a ver com entender que pensamentos são pensamentos e nem sempre são verdade. Né? Então, por vezes, a gente está numa situação tão de tanta pressão, né, que tipo assim, tudo vai dar errado, não tem como sair dessa situação aqui, com essa questão da enchente, a empresa vai falir, não sei, a gente entra em parafuso, literalmente, porque a gente entende que os pensamentos são verdade. O que a gente tem que fazer, eu até faço, na clínica, eu até faço um exercício com os pacientes, que é, imagina o pensamento como uma nuvem. Imagina que ele é um pensamento. Ele é um pensamento. Ele não necessariamente é verdade. A gente tem um exercício que a gente tem que fazer, que é pensar sobre o pensamento. O que que ele está querendo me dizer? O que que ele está trazendo de distorção? O que que eu posso fazer com ele? Tem uma coisa, gente, que o nosso cérebro, ele é excepcional, mas ele nos conta muita mentira. E a gente tem que aprender, e isso é um exercício, não tem mágica, a lidar com os pensamentos e a questioná-los.
Isso é super importante. E a aceitação é como eu comentei, assim, é entender que tem coisas que a gente não controla. E entender que tem outras coisas que estão postas. E que tudo bem. E, de novo, não é se resignar e, é isso. Né? É pensar, bom, o que eu vou fazer a partir disso? Né? Quem quiser saber mais, tem muita coisa na internet. Eu quero fazer uma especialização em ACT, assim, eu tenho me mergulhado muito nesse assunto, achado incrível. Né? E no fim do dia, o que esse hexágono como um todo, ele busca trazer para as pessoas? Flexibilidade psicológica. Porque ficar o tempo todo se exigindo uma performance 100%, não ter margem para o erro, não estar conectado consigo mesmo, em algum momento vai trazer o adoecimento. Então é isso, gente. Para terminar, eu vou só ler uma frase da Tônia Casarin, que eu achei muito boa. A liderança realmente não é sobre o eu. Trata-se de capacitar outras pessoas como resultado de sua presença e garantir que o impacto de sua liderança continue durante a sua ausência. E aí, para finalizar, aquele livro que eu tinha comentado com o Dante, que eu terminei de ler agora, até queria mostrar para vocês, mas eu fiquei sem bateria no Kindle. Mas ele é um livro, me surpreendeu, tá? Eu achei que fosse mais do mesmo, e ele tá excepcional. E ele fala muito sobre o que a gente conversou lá no início, que é sobre mudança de paradigmas. Fica aqui essa recomendação. E é isso. Vou parar de compartilhar. Cara, tava aqui trocando uma ideia constante enquanto tu falava. Posso só me atravessar antes da galera falar alguma coisa? Eu queria só dizer alguns insights, assim. Que, primeiro, né, Simone, achei do cacete esse conteúdo. Porque ele não é um conteúdo só teórico, apesar de ter muita referência teórica. Ele é um conteúdo que nos carrega para uma questão muito prática. E nos leva para um lugar que a gente, acho que essa crise que a gente está vivendo aqui explora bem isso, que é a base da pirâmide de Maslow, né? Eu sempre digo, quando a gente está na base da pirâmide de Maslow, nada mais é assunto, nada mais está na mesa, porque a gente está falando de questões que estão lá relacionadas à nossa segurança, né? É base isso. Então, quando tu fala desse lugar, e eu percebi isso durante toda a minha trajetória em organizações, e creio que os nossos feras aqui de RH também devem sentir isso, a qualquer momento as pessoas acabam voltando para esse lugar, para a base da Exato. pirâmide de Maslow. E aí, às vezes, fica o que o pessoal chama de RH de aquário, que é o RH que está num outro momento, vivendo uma outra realidade, tentando implementar questões que são super legais e para frentex, e tem realmente tudo a ver com o negócio, mas as pessoas não conseguem aderir, não conseguem engajar, porque elas não conseguem sair desse lugar. Então, esse conceito de segurança psicológica, na minha visão, é algo que a gente precisa, como RH, entender melhor, buscar mais informações, e eu acho que a tua abordagem é uma abordagem muito, assim, completa e moderna. Eu amei, tá? Anotei um monte de coisa. E o outro insight que eu tive ao longo da tua fala, e que também me remete um pouco a isso que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, né? A liderança, eu vou refazer minha frase. Segurança psicológica é cultura. Se Perfeito. cultura é o comportamento da liderança, e na minha visão, todo o resto do que a gente lê em livro é bullshit. Cultura é comportamento da liderança, pode botar a teoria que tu quiser. Não tem. E se isso for verdade, o comportamento da liderança, ele tem o poder de não só influenciar, mas de modelar o ambiente, de modelar esse tipo de ambiente de respeito, enfim, onde a segurança psicológica se torna um fator de DNA daquela empresa. Né? Então, como a gente volta também a todo momento para o papel da não é o papel, né? Quando a gente volta para a essência da liderança e que tudo isso acaba sendo elemento de cultura. E esses são temas centrais na nossa vida de RH. Centrais. Né? Então, a gente enxerga muito nessa crise esse aspecto aparecendo, porque fica muito visível o não saber o que fazer com a situação, mas nas nossas empresas
certamente, se a gente conseguir juntar o áudio e o vídeo, a gente vai conectar o negócio e vai ver que, assim, cara, muito do que a gente vive no dia a dia, ou quase tudo, tem a ver com esse comportamento, né? Então, achei fantástico quando tu trouxe também com relação a isso. Desculpa, me delonguei aqui.